Bom dia, que a paz e o amor do nosso Deus esteja com cada um de nós neste momento, quando nós queremos refletir nas palavras do nosso Deus, estas palavras que dão vida, estas palavras que transformam o nosso ser. Antes de entrar no texto propriamente dito, eu quero fazer uma pergunta para algumas pessoas. Começar com o Ivo. Pensar nas coisas deste mundo, Ivo. Nas coisas aqui, do nosso dia. O que você gostaria que fosse diferente? Diferente? Eu acho que, de uma forma geral, as pessoas precisariam ter mais respeito uma com as outras. Respeito? Essa palavra? Gostaria que fosse ter mais respeito entre as pessoas. E eu acho que essa é uma das coisas que nós percebemos no nosso dia a dia, que de fato está fazendo falta no contexto social. Neire, o que você gostaria que fosse diferente? Acho que além do respeito, o amor também, né? Amor. Essa é uma das características do fim dos tempos. O amor irá se esfriar. Você, jovem, o que você gostaria, com a sua vasta experiência de vida, que fosse diferente neste mundo? Que nem o Ivo, respeito também. Respeito? Dona Martina, o que a senhora gostaria que fosse diferente? Não sabe? Dona Yolanda? Que as pessoas pudessem andar na cidade tranquila, sem que ninguém tomasse as bolsas. As senhorinhas vão para a igreja e voltam para casa sem as bolsas. Segurança. Boa palavra. Gostariam de ter segurança. Vou pegar alguém aqui deste lado. José, o que o senhor gostaria que fosse diferente aqui neste mundo? Pastor, no meu ponto de vista, eu não mudaria nada. Que eu acho que todos os desafios que aparecem para mim ou qualquer pessoa são coisas superáveis. É lógico, todo mundo quer ter uma vida melhor, quer ser feliz, quer que todo mundo tenha respeito, mas eu acho que são coisas que a gente tem que enfrentar no dia a dia. Cabeça levantada e fé em Deus e pronto. Não mudaria nada. Belmiro. Eu acho que a corrupção, o que aflige assim as pessoas, que muitas pessoas morrem, né? Às vezes nos hospitais, né? E falta a verba na educação e tal. A corrupção, eu acho que falta amor a Deus, acho que também assim. Corrupção, boa palavra. Ótima palavra. Que não houvesse corrupção, porque a corrupção, ela não somente traz as coisas para nós, mas ela tira dos outros. Ela tira o direito das outras pessoas de ter aquilo que é direito delas. Saúde, educação, eles simplesmente tiram. Então veja só, por que eu faço essas perguntas a vocês? E eu gostaria que nós agora olhássemos para o texto de 1 Coríntios, que o pastor citou logo no início, alguns versículos. 1 Coríntios 15. Ele diz assim: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. A corrupção aqui é o sentido do nosso corpo ser pecador,
do nosso corpo se decompor, do nosso corpo estar sujeito ao pecado. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Nem todos vão morrer até o momento que Cristo chegar, mas todos precisam passar pela transformação. E essa transformação vem do Senhor. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, não sujeitos mais à corrupção do nosso dia a dia, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Este corpo que está sujeito ao pecado, ele precisa ser revestido com algo que não pode mais pecar. E essa nova roupa não está em nós, nós não temos ela em casa num cabide pendurado que nós vamos lá, abrimos a porta, pegamos, vestimos e falamos: pronto, agora eu estou incorruptível. Precisamos desta transformação. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, este corpo se revestir do que é imortal, este corpo transformado se vestir do que não pode mais morrer, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos um mundo diferente aqui? E como desejamos? Como desejamos um mundo que tenha respeito, que as pessoas consigam respeitar o limite do outro? E esse respeito que foi citado, muitas vezes não existe nem dentro do nosso lar. Nem se pede mais licença. Muito obrigado. Por favor, faz isso. Como se o outro fosse o nosso escravo. A corrupção, esta corrupção nojenta que nós vemos em nosso mundo, onde as pessoas conseguem roubar bilhões e bilhões simplesmente tirando do povo o seu direito. E ainda mais, pelas escondidas aumentam os impostos e dizem que não precisou haver aumento de imposto. Mas quando não se renova a tabela de declaração de imposto de renda, está se pagando mais. Quem ganha menos está pagando mais. Esse mundo que nós não conseguimos muitas vezes entender, e até mesmo a questão da morte, que eu fico assim pensando dia e dia e coloco em oração diante de Deus, falo: Senhor,
A morte é muito estranha. Eu não temo a morte. Mas eu acho a morte muito estranha. Porque agora nós estamos aqui, falando, ouvindo, enxergando, pegando, caminhando, cumprimentando as pessoas. Mas pode ser que daqui a pouco nós não estaremos mais aqui. Então eu acho isso muito esquisito, muito estranho para nós. Um corpo que tem vida, dali a pouco não tem mais. E a morte, por que ela ainda aqui é citada assim, como de fato um inimigo para nós? Porque é a passagem, é o desconhecido que às vezes nos traz um grande ponto de interrogação. Nós queremos um mundo diferente aqui? Nós almejamos um mundo diferente? Nós buscamos um mundo diferente aqui para nós já hoje? Nós podemos ter. Exige esforço, exercício da fé, exercício do amor que foi citado. Nós precisamos exercitar o amor. Saber que o pastor Clair, ele não é meu escravo, que ele é alguém como eu, e que eu preciso tratá-lo com respeito, com educação, com carinho, com amor, assim como tratar qualquer pessoa que está à nossa volta. E isso Jesus nos conquistou. Quando ele saiu daquele túmulo, ele não somente ressuscitou, mas ele nos ressuscitou. Ele nos deu uma nova vida. Ele nos refez. Naquele ato de sair do túmulo, ele estava trazendo para nós o que nós desejamos aqui já: amor, respeito. Ele trouxe para nós, de fato, a nova vida, um novo caminho. E aqui nós temos um texto que é bem conhecido de vocês, mas que é maravilhoso meditar sobre ele. Texto de Apocalipse. Quando ele ressuscitou dentre os mortos, olha o que ele trouxe. Vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tu
tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Que maravilha! Um novo céu, uma nova terra. Não é o nosso desejo? Nós não queremos ter segurança, como a dona Yolanda falou, de poder sair na rua despreocupado, sem ter a preocupação de ser roubado, de sofrer um acidente, de levar um tiro. Nós não gostaríamos disso, pois esse mundo existe, ele é nosso. Quando acontecer o que disse o texto de 1 Coríntios, transformados. Essa é uma conquista de Cristo. Então, quando nós chorarmos pelo nosso mundo, quando nós lamentarmos muitas situações que acontecem, que nós não concordamos e que isso muitas vezes revolta o nosso coração, eu estou com vocês, tá? Eu acho que nós pagamos muito impostos, eu acho que nós pagamos demais e recebemos pouco. Agora, esse é o nosso mundo. Esse é o mundo que nós vivemos aqui. Agora, o mundo que Jesus nos apresenta é aquele mundo que diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, quando vocês chorarem, quando a lágrima descer dos olhos, lembrem que um dia Jesus, esse Deus Todo-Poderoso que saiu do túmulo, que ressuscitou dentre os mortos, Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Lembrem-se que a morte já não existirá, jamais vamos trazer um corpo sem vida perante o altar do Senhor e dizer: Senhor, nós estamos aqui para velar, para nos despedir, e essa morte que eu acho tão estranha, eu não precisei mais enfrentá-la. Não precisaremos mais dar um abraço na pessoa e dizer: pode chorar a dor que você está sentindo. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Quantos de vocês estão doentes, sentindo dores no seu corpo? E isso incomoda, a dor incomoda. Muitas vezes não deixando dormir. Muitas vezes a dor, ela vai além da nossa capacidade, então nós precisamos entrar com um medicamento que amenize aquela dor. Que faça com que o nosso corpo, então, descanse. E é isso que Deus está oferecendo a este mundo caído em pecado. Um mundo sem dor, sem morte, sem fome e sem miséria. Ele está oferecendo: eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ele está oferecendo para cada um de nós. Portanto, irmãos, se alegrem, mesmo que há tanta coisa nesse mundo que nós podemos questionar e não concordar, mas se alegrem, porque se apresenta diante de nós um mundo maravilhoso. E quando Cristo saiu do túmulo, Ele trouxe este mundo para ser uma realidade na nossa vida. A paz que nós sentimos antes, quando o pastor Clairton disse: os teus pecados estão perdoados, isso é um privilégio de cristão. Essa é a paz que vem de Deus, é do mundo de Deus, não é do nosso mundo, tá?
Às vezes a gente esquece, acha que é o pastor que está trazendo a paz. Não é o pastor. É Deus quem está dando a paz. Porque a paz verdadeira vem de Deus. Então nós já podemos nesta vida sentir a alegria dessa paz, deste mundo. Portanto, continuem firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, diz o texto de 1 Coríntios, sabendo que no Senhor o vosso trabalho nunca será em vão. Deus é justo e sabe recompensar todas as pessoas. Deus é justo com cada um de nós já aqui neste mundo e muito mais ainda lá na eternidade. Nós veremos esta justiça de Deus face a face. Louvado seja o Senhor que nos trouxe a vitória por meio de Jesus Cristo. Amém.